Graças e paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Estou aqui para passar mais um testemunho, mais uma experiência que teve na igreja Shalom Manaus. Estou aqui com meu amigo irmão Humberto, nosso discípulo lá da igreja, e ele vai relatar uma experiência que ele teve no dia 26 agora. Ele teve a experiência, teve a visão, mas como ele trabalha à noite, ele ainda não teve tempo de se encontrar comigo para a gente gravar. E o Senhor tem cobrado dele, ele tem sentido algumas dores, e o Senhor já revelou a ele que é por causa desse testemunho que ele ainda não falou, que ele tem que falar. Então são revelações muito importantes para você ouvir, para você saber. Amém? Amém, irmão Humberto? Amém. Graças e paz. Queria compartilhar uma experiência da parte de Deus que aconteceu comigo na oração, lá na igreja, na nossa igreja Shalom. E a apóstola orou em mim e o Senhor me arrebatou, me levou numa experiência. Aí eu comecei a lutar com os demônios na frente da igreja. Tinha bruxo, tinha 9 bruxos nessa noite. Eles queriam entrar de qualquer jeito na igreja, foi guerra, foi luta. O anjo do Senhor pegou na minha mão e me levou, e me mostrou as coisas no inferno, me mostrou as coisas da vida pessoal de umas pessoas também lá da nossa igreja, dos nossos irmãos. Teve 2 irmãs lá que eu vi também, da nossa igreja, que estavam lá sendo torturadas naquele lugar horrível por causa de namoro, por causa de Facebook, redes sociais, essas coisas, e de foto, de marquinha, fio dental, de imoralidade, de namoro. E o diabo, eles torturavam eles, botavam eles numa cadeira, uma cadeira de tortura mesmo, parecido com aquelas cadeiras de elétrica, e amarravam elas, começavam a torturar elas, falavam delas por que elas estavam ali. Estavam ali por causa de namoro, por causa de vaidade do mundo, que não queriam o compromisso com Deus. Sofriam muito, cortavam as pernas dela por causa que ela gostava de se pintar, ela gostava de usar roupa curta, de shortinhos, cortava as pernas dela, furava o olho dela. E o diabo falava que por que elas estavam ali sofrendo por causa dos Facebook delas, que tinha as fotos delas, imoralidade, foto com namorado, foto com bebedeira, entendeu? Isso Deus ele não gosta. A outra também por causa de vaidade, de pintar o beiço, fazer sobrancelha, pintava cabelo, sofreu muito. Os demônios tocavam fogo no cabelo dela. Os demônios pegavam uma espécie de uma placa, parece uma frigideira quente, aí botavam na boca delas por causa que ela gostava de namoro, gostava de ficar se beijando, gostava de estar pela rua com as amizades. E eu sendo mais tormentado por causa que o demônio falava por causa que ela não obedecia os pais dela, a mãe dela. Tinha saído da casa da mãe dela com raiva por causa do namoro, por causa de um jovem lá. Entendeu? Isso tudo não é que Deus não é da parte de Deus. Deus não gosta de namoro na igreja. Deus ele não gosta dessas imoralidades de namoro. E Deus ele me levava, ele me mostrava, o anjo do Senhor ele me levava numa parte no inferno também, que tinha várias coisas lá, vários objetos consagrados a demônios, mais fábrica de fazer roupa. Eu vi fábrica lá da Laguna Beach, lá no inferno, as placas lá, fazendo as roupas de marca, essa Suede, Maremoto, Maresia, Billabong. Aí cada roupa daquela lá, os demônios falavam que tudo era consagrado a demônio, cada era um demônio específico, tipo
Eu perguntava o que era da Billabong lá, ele disse que era a marca de mulher que... De mulher que gosta de outra mulher, se vestir com outro, igual a roupa de homem. Aí o demônio ficava atormentando aquelas pessoas para usar aquelas roupas, que era tudo consagrado a demônio. Seaway também, era só que o demônio era de pessoas que viviam traquinando com a vida das pessoas que viviam no tráfico, que faziam um bocado de coisas erradas, era tudo consagrado a demônio, as camisetas, maresia, era tudo consagrado, tudo na vitrine, tudo bem arrumado, e eu olhava por detrás de uns ferros que tinha lá naquele lugar horrível, um demônio de quatro braços costurando as camisas, metendo as etiquetas nas bermudas, e tudo dobrado já no devido lugar, naquele lugar, e ligava aquelas máquinas. As máquinas começavam a trabalhar, as máquinas começavam a fazer aquelas roupas, tudo consagrado a demônio naquele lugar. O Senhor me levava também a vários dois supermercados, inclusive daqui da cidade de Manaus, que é uma rede grande de supermercado, que também era consagrada a demônios também. Os demônios consagravam as carnes. Aí o demônio começava a falar das carnes, consagrava a carne do porco, a calabresa, a salsicha, ele misturava num objeto lá que parecido com um triturador de carne. De lá ele jogava um bocado de porcaria lá dentro daquilo lá e começava a bater tipo um liquidificador. Aí quando exprimiu aquilo lá, eles faziam a calabresa, a salsicha, só de imundícia, essas coisas que as pessoas iam comer aquilo lá e em poucos dias iam causar câncer, iam causar sérios riscos de saúde para as pessoas elas iam morrer, o médico não ia descobrir nem por que elas iam morrer. Porque era tudo obra do maligno, do diabo que estava consagrando ali para as pessoas comerem aquilo ali, para viciar mais as pessoas comer aquilo. Bebida também, tudo tinha lá, cerveja. Fala das marcas. Das cervejas também, ele botando lá. O irmão Alberto, ele fica meio receoso, né? Porque algumas redes, né, de supermercado, né, tem em todo o Brasil, mas pode falar, Humberto, pode falar o nome, não? Pode falar o nome. O que mais que você via lá? Pode dizer tudo. Pode dizer o nome da rede, pode dizer. Então, irmão, nessa minha experiência aí eu via essa rede grande que tem em todos os lugares, inclusive aqui em Manaus tem muito dela, que ela é Carrefour, eu vi a placa delas lá. E essas carnes eram consagradas lá, essas carnes de porco. Qual era a outra? Pode falar. Aí eu vi eles também fazendo oferenda também nas bebidas para viciar, tipo aquelas cervejas, aquelas de todos os tamanhos, irmão, aquelas Heineken, Brahma, a Skol ela é consagrada um monte de demônios ali, ó, arrodeando aquelas garrafas. E tipo adorando aquelas garrafas, era demônio em cima, era demônio embaixo, voando e consagrando aquela bebida lá. As pessoas se viciarem e tomar aquilo ali que causa o mesmo jeito das carnes, entendeu? Gera um bocado de doenças, fora as porcarias também que vão viciando o pai, vai viciando o filho, vai viciando a família inteira. E eu via também, nessa fábrica aí de roupa também, eu via a Laguna Beach, calçado também que era consagrado a demônios, que era principalmente para criança, assim, que tinha com tudo personalizado, tipo Ben 10, tudo consagrado a demônio, Homem-Aranha, Hulk, tudo lá, tudo personalizado, irmão, lá. As percatas, era bota, aquelas botonas bonita de couro, é tudo os demônios, é tudo o tempo da pombagira lá, aquelas calças tinham aquilo lá, entendeu? É tudo consagrado a demônio lá nesse shopping do pé, também uma loja, vende muito, a maioria das pessoas só andam na moda
e vão para as igrejas e acham que estão fazendo certo para Deus, mas não está fazendo, estão vivendo enganado, pensam que Deus está recebendo tudo que eles fazem. E não é assim, irmão. Eu via também, irmão, lá no inferno também um banco que tem em todo lugar também, da região daqui, das capitais aqui, não só aqui em Manaus, mas por aí para fora também, que era tudo consagrado também a demônios também, um banco que tem o nome de um santo também. É esse banco aí que é consagrado lá dos Vaticanos ali. E o Senhor me mostrava que lá dentro do Vaticano, lá, esse banco lá é consagrado lá. Lá não é qualquer um que tem acesso. É o banco dos cardeal, do Papa ali. É só eles que têm essa autorização de ir lá nesse banco ali. O banco está guardado tudo, que é por lá que eles estão investindo muito, irmão, quanto a esse chip que vai vir aí. É tudo por detrás de pano, só que o povo ele não sabe, irmão. Ele não sabe o que eles estão fazendo ali. Nem os fiéis que congregam lá dentro do Vaticano, eles não sabem dessa seita deles, que é tudo um pacto satânico lá que eles fazem com Satanás. Na verdade, o próprio Satanás ali, e fica no meio deles ali dando ordem para ele. Que ele falava a respeito desse Papa mesmo lá, que ele falava que ele que mandava nele, não era ele que mandava lá não, porque se ele não quisesse obedecer ele, Satanás ia matar ele e ia botar outro no lugar dele de novo. Aqueles que se levantaram contra eles, e ele faz do mesmo jeito, entendeu? Depois disso, irmão, o Senhor me levava num lugar que só era das igrejas, 4 igrejas que elas são conhecidas, irmão. Aqui que também estão vivendo enganados, pensam que estão fazendo algo para agradar a Deus, mas não estão. Inclusive, o próprio demônio mesmo, Satanás, falava que uma lá era deles, porque eles que comandavam lá, por causa da vaidade. O pastor deles lá nessa igreja aí não estão pregando a doutrina de Deus, a doutrina santa de Deus. Eles não vivem na doutrina nenhuma. Cada um entra do jeito que quer. E o Senhor falava que os pastores estavam tudo na vaidade. Usavam roupa de marca, a pastora andava com cabelo pintado, unha feita, com salto alto, estava pregando, usando o altar do Senhor para pregar para o povo e dizer que o povo era normal aquilo ali, que estava tudo bem. E os povos viviam enganados por causa que eles não andavam na doutrina de Deus. Cada um vivia com roupa de marca e ia bêbado, inclusive falar que ia muita gente bêbado, o Senhor me falava que esse próprio pastor, que ele falava que a santa doutrina, inclusive falou que não dá para pregar por causa que achava que não é certo, entendeu? Não é da parte de Deus a santa doutrina de Deus. E as pessoas elas vão de qualquer jeito, com qualquer vestido, saia curtinha. As irmãs vão parecendo tudo, as roupas dela, no pecado. E o Senhor me mostrava nessa igreja, quando tinha cultos, eles estavam fazendo culto, dia de domingo, aí o próprio Satanás mesmo e os demônios, eles ficavam no meio deles lá dançando, tipo festejando, por causa que a igreja era dele. E nessa igreja aí, eles não concordavam por causa que não podia levantar profeta. Por causa que o profeta ele ia revelar todos os pecados dele, da igreja, dos apóstolos, dos pastores deles. Aí eles não podiam. Aí quando isso acontecia, as pessoas tinham revelação. E eles chamavam a pessoa no quarto, por detrás da igreja, e começavam a falar que as pessoas estavam ficando doidas, que não era da parte de Deus, e que o comando deles não era para ter essas pessoas não. Inclusive, ele até pediu para a pessoa trocar de igreja, porque lá não era o lugar dele não. Aí a outra igreja,
também o Senhor falava da doutrina, porque estavam saindo da doutrina, estavam saindo para a vaidade do mundo, estavam pintando o cabelo, usando esmalte, maquiagem, pintando os beiços, fazendo a sobrancelha, os pastores, e a maioria dos pastores dessas igrejas aí, dessas 4 igrejas que o Senhor me mostrava, eles tinham pacto satânico também, da maçonaria. Todas essas 4 elas tinham pacto com a maçonaria. E o Senhor mostrava para mim que todos esses pastores aí, eles andavam com o sinal da maçonaria, com os anéis, uns cônegos nos dedos, uma roupa também. E tudo isso o Senhor ele me mostrava através do pacto dessa maçonaria. A outra também, as 2 igrejas, porque também não estão pregando a verdade. O pastor tá com medo de pregar a verdade e perder as ovelhas. Estão deixando a verdadeira palavra de Deus, a santa doutrina de lado, e acho que isso daí não vai influenciar as pessoas, mas eles estão enganados. Que Deus ele é santo, Deus ele não gosta das pessoas vaidosas, daqueles que se apegam no seu dinheiro, no seu carro. A outra também, outra igreja era por causa que eles não pregavam também a santa doutrina e não acreditavam também no Espírito Santo. Eles faziam uma seita lá, faziam um círculo, aí ele dava oportunidade. Ele era escolhido, e as pessoas que eles chamavam esse culto aí que eles faziam de participação de espírito. E as pessoas eram escolhidas para ser cheias do Espírito, mas aí não falavam no Espírito Santo, era um Espírito dele lá. Aí da mesma maneira que a pessoa ela é cheia do Espírito Santo, que fica mesmo no mover de Deus, do mesmo jeito essas pessoas ficavam, mas as pessoas não sabiam que era o espírito de engano que estava na vida deles, que reinavam dentro da igreja, dessa igreja aí. E as pessoas pulavam e achavam que estavam cheios do Espírito Santo, mas não estavam, era o próprio demônio sendo enganado eles. E o demônio pegava nas mãos dele e fazia igual uma marionete, fazia eles pular, fazia eles gritar, e achando que estava com o Espírito Santo de Deus, mas não estava. E o pacto satânico também que esse pastor da igreja fez com a maçonaria. E que o próprio Satanás ele dava ordem para ele fazer tudo o que ele quisesse. Inclusive ele ficava enganando que eles iam dar o trono para ele lá no inferno, e o lugar lá para eles, para esses pastores aí, para os bruxos também. E o Senhor me mostrava lá mesmo uma sala, realmente uma sala muito bonita. Tinha poltrona, tinha tudo que a pessoa pudesse imaginar, assim, pra gente, mesmo assim, pra gente se iludir, mas Satanás estava iludindo ele. O anjo falava, eles nem sabem, esses falsos pastores, esses bruxos que trabalham na maçonaria, para Satanás, eles pensam que Satanás vai dar isso aqui para eles. Olha, mostrava lá as salas, tudo chique lá, mas por trás daquela sala cada um deles tinha uma cadeira elétrica de tortura e o lago de fogo também que ia jogar ele. E os demônios estavam tudo lá esperando eles nesse lugar. Só esperando a hora dele vir, porque não tinha escapatória para eles não. Aí disse que o Satanás estava tudo enganando ele, que na verdade Satanás queria matar a ele e a família dele. E os pastores também, por causa que eles gostavam também da prostituição. Na igreja ele era uma pessoa e na casa deles eram os outros, eles eram outras pessoas, entendeu? Gostava da prostituição. A pastora ficava com outras pessoas e o pastor também. E cada um vivia uma vida dupla, cada um tinha seus parceiros no relacionamento, mas na igreja estavam juntos, aparentemente estavam juntos, mas não estavam. E Deus ele estava falando que esses tipos de pessoas aí já tá automaticamente já no inferno, lá naquelas cadeiras elétricas lá que não tem mais jeito mais para ele mais. Que os cultos do domingo
que eles faziam nas igrejas dele, e os bruxos chegavam em carro, um carro muito caro, carro importado, tudo para eles fazerem. Na verdade não era o culto, era um ritual satânico lá, só que eles enganavam as pessoas. Aí vinha um espírito de engano lá, se incorporava num deles lá. Aí eles começavam a interrogar aquele homem, na verdade era um demônio que estava por trás disso aí. Aí ele falava: olha, eu vou tirar o filho da irmã lá do vício. Eu vou tirar hoje mesmo lá. E de fato acontecia mesmo, mas era só ilusão do diabo. O diabo, ele só melhorava um dia, quando era no outro dia era pior. Por causa que o próprio demônio falava que eles botavam a bebida, eles botavam o vício, botavam a prostituição na vida daqueles pastores e daqueles que atendiam ele, que fazia a vontade deles. Aí fazia o povo acreditar, pensando que era obra do Espírito Santo de Deus, mas não era. Na verdade era tudo ilusão, ali as pessoas vivendo enganadas e eles estavam tudo no inferno. Muitas das pessoas elas iam para o inferno por causa disso aí. Por causa que eles não estão procurando na palavra, eles não estão buscando a Deus verdadeiramente, não. Eles vão com interesse, eles vão por vaidade, por dinheiro. Inclusive, Deus ele falava para mim, o anjo do Senhor ele me mostrava que nessa igreja aí é a maior que tem, que elas gostam de estar na mídia, eles gostam de ser falado, bem conhecido, bem sucedido, eles gostam de ser exaltado. E deixaram Deus de lado, que na verdade que em primeiro lugar tem que estar Deus que tem que ser exaltado. E eles não, eles queriam aparecer, eles queriam ser bem influentes. Na verdade eles são, mas influente, mas é para Satanás no inferno, que todos eles têm o lugar dele lá no inferno, que o Senhor me mostrava todos os lugares dele lá no inferno. Ele acha que estão fazendo as coisas que estão agradando a Deus, mas não estão. Amém, irmão. E depois dessas coisas aí, o anjo do Senhor, ele me levava de volta para a terra. E nós entramos, o anjo do Senhor mandou eu entrar dentro de uma bola de fogo. E aquele fogo começou a se abrir e tomar um formato tipo um disco voador, mas não era assim um disco voador, era uma tocha de fogo. Um anjo foi comigo dentro e 2 iam na nossa frente. Aí nós viemos numa velocidade tão grande, irmão. Assim, para a terra, do céu para a terra, que nós, na região celestial, os demônios, eram muitos demônios que ficam na região celestial do espaço. Entendeu? Aí nós rasguemos, aí teve uma batalha até com os demônios, os próprios anjos guerreando, e nós varemos no meio daqueles demônios, no meio daquelas brigas. E eu varei, não lembro bem, que nós ficamos bem em cima da nossa igreja, lá onde eu congrego. E ele me levava em outro lugar, eu era tipo transportado assim, entendeu? Esse lugar, um lugar chamado aqui de Manaus, no bairro Tarumã, onde tem um grande terreiro lá de macumba. Eles não fazem só macumba também, eles trabalham com negócio de exorcismo, essas coisas aí, uma casa espírita. É num condomínio bem acentuado, um condomínio bem de luxo, onde os bruxos vão mesmo só no melhores carros. E não é qualquer um que entra lá. E também eu vi também o político também lá naquele lugar. E eu vendo ele fazendo as aceitas dele, o pacto deles, eles se cortavam. Aí ele tinha uma bacia de sangue lá, eles começavam a se cortar, se riscava as pernas, riscava os braços e botava lá o sangue lá dentro daquela vasilha lá, como assim, queria poder, assim. Por isso que as pessoas que da igreja que se metem no ramo da política, assim, eles ficam corruptos, eles esquecem de Deus, porque eles vão ter que seguir as mesmas coisas que os pessoal fazem lá, os políticos. E eles faziam esses pactos aí satânicos deles aí nesse terreiro lá, esses macumbeiros. Dinheiro, essas coisas, tinha várias coisas ali naqueles quartos ali, até coisa de imoralidade.
Os macumbeiros falavam que o diabo tinha falado para eles, e se eles não fizessem, eles iam tomar tudo dele que o diabo deu para ele, tipo casa, carro. E eles falavam que até tinham usado até membro da família, como sogra, até sobrinho eles tinham consagrado lá nesse ritual deles, e as pessoas não estão nem sabendo, estão sendo sacrificados lá para Satanás, nesse lugar. Aí o Senhor me trouxe de volta, irmão, nessa experiência assim, entendeu? Fiquei imaginando assim que Deus, ele é maravilhoso assim, irmão, na nossa vida assim, que Deus tem cuidado de todos nós assim, com tanto amor e carinho assim. Eu agradeço muito assim, agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então você acompanhou aí, né, mais um relato do nosso irmão Humberto. A nossa igreja, como nós temos falado aqui, né, há pouco tempo entramos na doutrina, o Senhor ainda está revelando muita coisa ainda que a gente faz, né, e que desagrada a Ele. E desde que começamos a entrar na doutrina, irmãos, Deus, ele nos deu um dom, né, eu para minha esposa, né, que nós oramos nos nossos discípulos, impomos as mãos e alguns deles são arrebatados. Às vezes também durante os cultos, também alguma pessoa que vai lá na frente aceitar Jesus, né, também é arrebatado também na hora. E o irmão Humberto, né, ele é constantemente arrebatado, ele teve essa visão, né, ele teve essa revelação. Você viu aí coisas, né, que são consagradas a Satanás, que muitos de nós ainda usamos, né, muitos de nós ainda temos né, dentro de nossa casa, e o Senhor tem revelado que isso tem desagradado a Ele, né? Nós podemos ser assim, a pessoa mais santa que for, mas se tivermos alguma pedra de tropeço, nós podemos perder a nossa salvação. Você viu lá, né, o povo de Israel, né, quando entraram em Jericó, o Senhor falou para Josué que não era para pegar nada, né? E na batalha seguinte, por causa de umas coisinhas que um rapaz lá pegou, um homem pegou, perderam a guerra, né? Começaram a perder a guerra. Então, irmãos, muitas das vezes nós perdemos a nossa guerra, nós perdemos, sabe, as bênçãos do Senhor, porque ainda teimamos em desagradar a Deus usando coisas consagradas, achando que a doutrina não tem nada a ver, né? Achando que isso aí é coisa de crente fanático, fanatismo. Mas o fato é que nós estamos vivendo os últimos dias e que o Senhor está preparando a sua igreja, está preparando os seus escolhidos para ir morar no céu. Então, amados, aleluia, coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Apóstolo, eu não posso fazer muita coisa, só Jesus. Então comece a orar, amém, irmãos? Ore, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. Mas é difícil sim, mas se você orar, o Senhor vai te ajudar, amém? Então esse foi mais um testemunho, que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.